Oi pessoal, eu sou o Carlos Xavier e estou aqui com vocês para a gente estudar agora o modelo Porter de análise competitiva no mercado. É aquele modelinho com 5 forças que você já deve conhecer e que gera 3 estratégias competitivas genéricas, que na verdade viram 4 estratégias competitivas genéricas, que você vai entender daqui a pouquinho, tá bom? Você já deve estar... Eu estou levantando a bola para você já pensar. Tem 5 forças para você decorar, 3 estratégias para você decorar, que na verdade viram 4, tá bom? Vamos para o quadro. Trata-se de um modelo de análise da competitividade do mercado. Ou seja, busca-se compreender quão competitivo um mercado é, indo além de uma visão bastante direta de que o concorrente é apenas aquele concorrente direto. Pensa o seguinte: quem é o seu concorrente na hora de estudar para o concurso específico que você está estudando? Quem é seu concorrente? Você está estudando para tribunal, você está estudando para Câmara dos Deputados, você está estudando para o Banco Central. Quem é o seu concorrente? Ah, o meu concorrente é aquela outra pessoa que está estudando para aquele mesmo concurso que eu. É o seu concorrente direto. Quanto mais concorrentes diretos, maior a rivalidade entre os concorrentes. Todo mundo disputando uma vaga. Ah, mas é menos vaga, é uma só. Então, é mais rivalidade ainda. São muitas vagas e poucos concorrentes, a rivalidade é baixa. Mas o modelo Porter busca ir além dessa visão antiga, dessa visão simples, objetiva, direta, de que o concorrente é apenas aquela pessoa que está buscando o mesmo objetivo que você, de forma que as duas não consigam realizar da mesma forma, ao mesmo tempo. E ele entende o seguinte: no caso de você estudando para concurso, é preciso ter uma visão ampla da concorrência. Concorrentes são vários. Concorrente é também, por exemplo, o namorado, namorada, marido, mulher, pai, mãe, filho, parentes, amigos que chamam para o churrasco. Tudo isso é concorrente, porque você está estudando e alguém vem e te chama. Não, vamos para um churrasco, vai ser legal, final de semana, sábado, meio de feriado. Vem para um churrasco, vai ser massa. Aí você pensa assim: ah, de repente eu acho que eu vou. Na pior das hipóteses, ou melhor, na melhor das hipóteses, aquilo já balança o seu psicológico, já balança a sua cabeça. E em balançando o seu psicológico, te tira do eixo que você tinha para estudar para o concurso público. O concorrente, às vezes, é o namorado, a namorada, que chama para ir para o cinema. Vamos para o cinema? Ah, você precisa relaxar, não estuda tanto não. É um concorrente. Porque seu tempo deixa de ser dedicado única e exclusivamente para o estudo para concurso e passa a ser dedicado também para atender uma outra pessoa, para se relacionar com a família. Eu não estou dizendo que uma coisa deva excluir a outra. Eu não estou dizendo que você deva esquecer sua família, seus amigos, seus churrascos, seu namorado, namorada, marido, mulher. Não, nada disso. Eu só estou dizendo que, de fato, eles são uma concorrência ao seu estudo para concurso. Da mesma forma que nas organizações, o concorrente não é apenas aquele outro fornecedor que vende o mesmo produto. O concorrente é o fornecedor que vende outro produto, mas existem outros vários concorrentes, ou melhor, usando a linguagem que Porter utilizou no estabelecimento desse modelo. Existem várias outras forças competitivas no mercado que também geram um aumento da competitividade. E o que é que se busca a partir da identificação dessas forças competitivas? É conseguir saber quais são as forças dominantes para que se possa encontrar uma posição estável onde a organização consiga se defender permanentemente dessas forças e conseguir uma posição nesse mercado altamente competitivo. Essa é a ideia. Criar uma vantagem competitiva a partir das forças que existem no mercado. Criar algo, uma vantagem competitiva da própria organização para enfrentar de forma defensável as forças competitivas existentes no mercado. Tá bom? Vamos para o quadro. Na verdade, ou melhor, aqui em cima, né? A organização buscaria uma posição defensável contra as forças competitivas ou ainda influenciar essas forças competitivas ao seu favor. Na verdade, trata-se de uma visão ampliada sobre a concorrência tradicional, na qual diferentes forças exercem a concorrência sobre a empresa. E que forças são essas? 5 forças competitivas de Porter. A ameaça de novos entrantes, a ameaça de produtos substitutos, poder de barganha de clientes, poder de barganha dos fornecedores e rivalidade entre os concorrentes atuais. A ameaça de novos entrantes
é a simples ameaça de que alguém possa entrar no mesmo mercado que a organização está, gerando um comportamento competitivo da organização. Imagina, por exemplo, você tem um namorado, uma namorada, um marido, uma mulher, e a simples possibilidade de que esse namorado, namorada, marido, mulher possa se interessar por outra pessoa já faz você se vestir melhor, se apresentar melhor, tentar conquistar no dia a dia. Isso tudo é uma atitude competitiva defensável em relação à simples ameaça de um novo entrante, né? De uma pessoa nova que chega nessa história. Da mesma forma, a organização age. Se a organização está no mercado vendendo canetas para equipamentos eletrônicos, como o que eu uso aqui durante essa aula para você. Se a organização vende isso aqui, ela sente, ela percebe que existe a possibilidade de outras organizações entrarem para vender um produto equivalente ou um produto que supra a mesma necessidade, isso já gera um comportamento defensivo. Por exemplo, ela pode, de cara, praticar um preço já mais baixo para evitar que o mercado se torne atrativo para uma nova empresa. É um comportamento que já gera competitividade antes mesmo de um novo entrante efetivamente chegar no mercado, ok? Perceba que a simples ameaça de um novo entrante gera redução das margens da organização, ou seja, há uma competição real, mesmo que não exista um competidor real. A competição real gera uma margem mais baixa. A empresa resolve baixar o preço da caneta no mercado, porque ela sabe que se cobrar $1 milhão por uma caneta dessa, várias outras empresas vão querer aparecer no mercado para vender essa mesma caneta. A ameaça de novos entrantes gera um comportamento competitivo. Outra força que gera o comportamento competitivo, vamos ver no quadro, é a ameaça de produtos substitutos. A ameaça de produtos substitutos significa a consideração de que outros produtos possam atingir o mesmo resultado, o mesmo fim, a mesma funcionalidade proposta pelo produto que a organização está oferecendo no mercado. Imagine, por exemplo, uma organização que fornece transporte aéreo de passageiros e uma organização que fornece um transporte terrestre de passageiros. Em distâncias curtas, como por exemplo Brasília-Goiânia, Recife-João Pessoa, Maceió-Aracaju, essas distâncias são relativamente curtas. Considerando que o voo é curto, o voo para essas distâncias é menos de 1 hora, mas o ônibus vai dar cerca de 2 horas e meia, 3 horas. Só que você tem que chegar no aeroporto com 1 hora e meia, 2 de antecedência, passar por controles, depois esperar a sua mala quando chega no outro aeroporto. Os aeroportos são distantes do centro, enquanto as rodoviárias normalmente são mais próximas ao centro das cidades, então o deslocamento para o aeroporto também é mais longo. Se você for de táxi, vai terminar pagando mais para ir para o táxi do aeroporto. Enfim, o conjunto de tempo que você despende para fazer um transporte aéreo de uma cidade próxima da outra ou o transporte terrestre faz com que essas duas categorias de serviços prestados, que são 2 produtos, vamos chamar assim, distintos, entrem em competição direta entre si. Na hora que uma empresa aérea A, B e C acham que estão concorrendo apenas umas com as outras, elas também estão concorrendo com o transporte rodoviário. Mais que isso, ainda para abrir a sua cabeça ainda mais, elas também estão concorrendo com a possibilidade real de haver teleconferência. Em vez de fazer uma viagem para ter uma reunião de trabalho na cidade vizinha, eu posso simplesmente fazer uma teleconferência no meu celular. Eu abro o meu celular, faço uma transmissão de vídeo e recebo o vídeo da outra parte e faço uma reunião quase que presencial dessa forma, olhando o rosto da pessoa e conversando diretamente com a pessoa. É um produto substituto que gera uma necessidade de competição pela organização. Ah, porque só uma organização faz o voo, sei lá, Recife e João Pessoa. Mas existe a possibilidade de a pessoa não fazer o voo para uma reunião porque ela pode fazer videoconferência. Ah, existe a possibilidade de ela pegar um ônibus e fazer esse mesmo trajeto. Existe a possibilidade de ela pegar um carro, alugar um carro e fazer esse mesmo trajeto. Assim, a companhia aérea que opera esse voo, ela tem que considerar esses produtos que podem substituir a satisfação da necessidade de alguém ir
de Recife a João Pessoa, de João Pessoa a Recife, ou de qualquer cidade para qualquer cidade, usando apenas esse exemplo. E em fazendo isso, a organização já tem que ter uma atitude competitiva, como, por exemplo, manter preços mais baixos do que gostaria de manter, porque existem opções para satisfação da mesma necessidade. Tá bom? Então falamos da ameaça de novos entrantes, da ameaça de produtos substitutos. Também existe no modelo Porter o poder de barganha dos clientes e o poder de barganha dos fornecedores e a rivalidade entre os concorrentes atuais. O poder de barganha dos clientes é a força que os clientes exercem na negociação com o fornecedor. E o poder de barganha dos fornecedores é a força que o fornecedor exerce em relação ao cliente. Lógico que a força de um será oposta à força do outro. Então, estudar poder de barganha dos clientes é essencialmente estudar o oposto do poder de barganha dos fornecedores. Por exemplo, quando você vai às compras num supermercado, você tem poder de negociação junto ao supermercado? Não. Quem é que tem poder nessa relação? É o supermercado. Imagine, então, que na cidade que você mora, uma cidade de interior qualquer, só tenha um supermercado. Quem é que tem poder de fixação de preços nessa relação? É o supermercado. Ele que estabelece qual é o produto que tem disponível para você. Ele que escolhe. Ele escolhe a variedade, ele escolhe a quantidade, ele escolhe a limitação de venda, ele escolhe o preço. Ele quem diz para você. A força está toda no fornecedor, que é o supermercado, nessa relação com você. Por quê? Porque você sozinho, sozinha, representa muito pouco nas vendas totais do supermercado. Por isso, ele não tem nenhuma razão de negociar diretamente com você condições específicas para você. Ah, Carlos, mas eu tenho um restaurante. Ainda assim, a sua demanda dentro de uma cidade, de um restaurante, é muito pequena. Agora, se você vai no mercado público, conversa com o feirante e diz para um feirante, olha, eu tenho um restaurante e eu quero comprar, o feirante, digamos que venda ovos. Eu quero comprar uma quantidade muito alta de ovos de você porque eu faço muita comida no restaurante baseada em ovos. Eu quero comprar muito legume, muita verdura, muita carne, porque eu uso muito esses ingredientes no meu restaurante. Qual é a quantidade? Aí você vira para o feirante e fala assim, eu preciso comprar, não sei, 300 quilos de carne por semana. Aí o feirante que está acostumado a vender no total 100 quilos de carne por semana, quando você pede 300, o seu poder de barganha é muito grande. Você consegue pressionar esse feirante para dizer, mas eu quero a carne tal, e a carne tem que estar fresca, e a carne tem que ser boa, e o preço tem que ser esse preço aqui. Se você não me oferecer no preço que eu quero, eu não vou comprar de você, eu vou procurar alguém que me ofereça. E assim, nessa relação, o dono de um restaurante que compra um feirante, nessa relação ele tem um poder de barganha muito maior do que o seu fornecedor. Por quê? Porque o comprador, o cliente nesse caso, ele detém uma fatia muito grande das vendas totais do fornecedor. Mas é só isso que determina o poder de barganha dos clientes e fornecedores? Não, tem vários outros fatores que a gente vai ver ao longo dos próximos slides. Eu estou citando apenas um mais simples, um mais direto, para que você possa compreender melhor. E a rivalidade entre os concorrentes atuais. Se você tem muitos concorrentes num dado mercado, esse mercado ganha uma rivalidade gigantesca. Se você tem poucos concorrentes, a concorrência termina sendo baixa, as pessoas terminam não tomando ações competitivas muito intensas. Isso depende muito. E dependendo da situação desses concorrentes, você vai ter rivalidades maiores ou menores. Por exemplo, quando você tem concorrentes que não se entendem entre si, com origens culturais distintas. Imagina uma feira pública onde um vendedor é um coreano, o outro é brasileiro, o outro é japonês, o outro é chinês, o outro é tailandês, o outro é do Camboja. Cada pessoa, cada feirante de uma origem cultural distinta, falando uma língua distinta. Sabe o que vai acontecer? Esses feirantes não vão se entender entre si, porque eles não têm o mesmo background cultural. Por isso, eles tomarão ações competitivas duras. Por exemplo, eles podem baixar demais o preço, entrar em guerra de preço. Eles podem começar a sujar a frente da banca do vizinho porque está com raiva, porque não entende o comportamento daquele vizinho. Ele pode começar a fazer bagunça no ambiente do outro. Enfim, várias possibilidades de concorrência desleal, forte, firme, por conta da não compreensão cultural do seu concorrente. Isso é apenas um exemplo também. Várias outras possibilidades existem. E isso aqui,
como você já deve ter entendido, é aplicável à vida organizacional e é cobrado em provas sobre a vida organizacional, mas uma forma interessante, legal de se entender é tentar fazer associações disso com a sua própria vida. Por isso que eu comecei brincando, a ameaça de novos entrantes num relacionamento. Você tem um relacionamento com alguém e aí você já olha do lado, olha do outro, tem alguém paquerando minha mulher, tem alguém paquerando meu marido, e aí o que é que eu faço? Aí eu já ando mais bonito, já tento conquistar, não sei o que. Você trazer isso para a sua vida. Ou trazer isso para a sua vida de concurseiro também. Ah, eu tenho possibilidade de negociar ou não tenho. Com isso, você fixa melhor esse conteúdo. Para efeito de prova, você vai memorizar essas 5 forças, vai entender como elas funcionam e vai conseguir responder as questões, que é o grande objetivo seu e meu também, né? Fazer com que você consiga responder bem as questões de prova sobre esse assunto, acertando e conseguindo a sua aprovação, tá bom? Vamos para o quadro, vamos seguir em frente com esse assunto, mas sempre com essa ideia. Busque fazer essas associações com a vida em geral, porque aí você entende melhor o assunto, memoriza melhor o assunto. Vamos lá. Primeira força, a ameaça de novos entrantes. Caso haja novas empresas no mercado, haverá aumento de oferta agregada e diminuição das margens médias, seja por redução dos preços finais ou inflação de preços. Ou seja, a simples possibilidade de entrar não gera isso, mas se novos entrantes entrarem no mercado, os preços efetivos, ou melhor, não gera, não deveria, né? A simples possibilidade de entrar novos entrantes no mercado não deveria gerar essa consequência. Mas vê só o que acontece. A ameaça por si só já gera competição. Os preços tendem a manter-se em um nível que não atraia novos concorrentes. Ou seja, se o preço, imagina um preço X aqui, lá em cima, imagina um preço Y aqui embaixo. Se você tem um mercado monopolista e você pratica um preço X lá em cima, você consegue garantir que nenhuma empresa vai entrar? Às vezes não consegue, às vezes consegue. Às vezes você estabelece barreiras de entrada. Se você consegue evitar que outras empresas entrem, você pratica o preço mais caro. Mas se você não consegue, antes mesmo de outras empresas entrarem, você já baixa o seu preço para tornar o mercado menos atrativo e evitar que outras empresas entrem. Assim, pelo menos, você tem um volume de vendas elevado. Barreiras de entrada podem ser colocadas para proteger mercados com rentabilidade mais alta. Se a rentabilidade é alta, as organizações buscam estabelecer barreiras de entrada. É a ideia do ciúme. É a ideia do ciúme. Se no final das contas o relacionamento é bom, as coisas estão boas, não sei o quê, você coloca a barreira de entrada. Você não vai sair sozinho, você não vai para a festa, você não vai... Por quê? Isso, no final das contas, é uma barreira de entrada, é uma dificuldade para que novos entrantes... Nossa, como é que eu estou criativo hoje nessa ideia. Novos entrantes evitem entrar em contato com esse mercado específico. A organização faz a mesma coisa. Como? Ela pode, por exemplo, expandir a sua capacidade de produção para ter um custo geral mais baixo do que outras organizações. E esse custo de produção mais baixo estabelece uma dificuldade para que novos entrantes entrem nesse mercado. Porque se entrar, tem que entrar com aquele custo lá embaixo, diferentemente das organizações se forem concorrer com outras organizações pequenas no mercado. Então, se você expande a sua capacidade de produção, seu custo geral cai, e caindo o seu custo geral, custo marginal, né, de produção de cada um dos seus produtos, faz com que outras organizações tendam a não querer entrar no mercado. Imagina uma padaria na esquina. Ela cresce, para quê? Para ficar tão grande ao ponto que o seu custo geral seja baixo, que o seu reconhecimento de mercado seja tão grande que nenhuma outra pessoa vai querer montar uma padaria vizinha. Porque se montar uma padaria vizinha, vai ser apenas um pequeno negócio que não tem nenhuma comparação com o que já existe no mercado. Tá bom? Voltando para o quadro. Além disso, pode-se criar barreiras de entrada para retaliar eventuais novos entrantes, diminuindo a ameaça. Quais são as barreiras de entrada citadas por Porter para as organizações? A primeira delas, economia de escala. Quanto maior a produção, menor será o custo unitário de produzir um determinado produto. É a história da padaria que eu contei para vocês. A sua presença, ou seja, a presença de economias de escala, força os novos entrantes a entrar com grande escala e arriscar a retaliação das empresas existentes, ou a entrar com pequena escala e possuir custos superiores.
A diferenciação dos produtos e serviços, consolidar a marca e o produto na cabeça do consumidor, obtendo sua lealdade, possibilita que seja mais difícil para novos entrantes quebrar o vínculo de consumo. Mais uma vez, o exemplo da padaria que eu citei para vocês. Necessidade de capital. Oferecer produtos e serviços que precisam de grandes investimentos torna mais difícil a vida para quem quer entrar num determinado mercado. Quando se trata ainda por cima de custos não recuperáveis, que são aqueles custos afundados, como publicidade, pesquisa e desenvolvimento e etc., a barreira de necessidade de capital se torna ainda mais forte. Custos de mudança. Trata-se do custo que o consumidor incorre em mudar de um fornecedor para o outro. Por exemplo, você sair de um celular ou de um smartphone da Apple para um smartphone do Google. São produtos levemente diferentes, mas você tem que aprender um sistema distinto. Se você tem costume com um deles, sair de um para o outro representa um custo psicológico, representa uma dificuldade adicional. E por isso você tende a não sair quando você vai comprar um novo smartphone. Se você é cliente da Apple, você tende a comprar novos iPhones. Se você é cliente do sistema Android, você tende a comprar outros smartphones com o sistema Android. É comum isso. É comum em computadores, é comum no dia a dia organizacional. Se você costuma usar um determinado tipo de produto, você não quer mudar esse produto, você já tem um vínculo com esse produto. A mudança implica um custo, que pode ser financeiro, que pode ser psicológico, que pode ser de treinamento, por exemplo, dos funcionários. Se você é uma empresa que está comprando produtos, você tem que treinar seus funcionários para usar um novo sistema e, por conta disso, é um custo adicional que você não quer incorrer. Por isso, você mantém o mesmo fornecedor. É uma barreira de entrada. Criar custos de mudança, tá bom? Voltando para o 4. Acesso aos canais de distribuição. O domínio dos canais de distribuição pelos competidores atuais limitam o acesso de novos entrantes, como, por exemplo, marcas de refrigerantes em restaurantes. Se você vai num determinado restaurante e diz assim, eu quero uma Coca-Cola, por favor, aí o sujeito diz, você só tem o Pepsi. Ou se você diz, eu quero uma Pepsi, por favor, não, só tenho Coca-Cola. Acontece, não acontece? Você quer um tipo de cerveja, só tem outra. Por que isso acontece? Você pode se perguntar. Por que você chega num determinado restaurante e não consegue encontrar a marca de refrigerante de cerveja que você quer? Porque as marcas, os dois grandes grupos distribuidores, que é um ligado à Coca-Cola e um ligado à PepsiCo, eles tendem a fechar os seus canais de distribuição. Quando chegam no restaurante, eles propõem ao restaurante o seguinte, você vai vender toda a minha linha de produtos. E vendendo a minha linha de produtos, você não vai poder vender a linha de produtos do concorrente por determinação contratual. E em troca disso, eu te forneço tantas vezes na semana que você precisar, eu te dou um enxoval para você começar o negócio, ou seja, te dou um estoque grande para você começar o negócio, eu te dou freezer, eu te dou geladeira, eu te dou o cardápio, eu te dou a placa para você colocar a placa na frente do seu restaurante, do seu bar, eu banco. E aí, o sujeito vai lá e assina o contrato, fecha o contrato e, fechando o contrato, o canal de distribuição está fechado, tá bom? É o tipo de coisa, você pode resolver fazer uma marca de refrigerante nova. Vai tentar vender, é o teu problema. Como é que você vai vender isso? Muitos dos supermercados já têm distribuição exclusiva com esses dois grandes grupos. E diz assim, não entra mais nenhum outro grupo, só entram esses dois grandes grupos. Contratos específicos. Restaurantes e bares fecham com apenas um grande grupo, em regra geral, fechando o contrato. E aí, você vai vender para quem? Você pode produzir um refrigerante novo, uma cerveja nova, mas você vai vender para quem? É difícil, porque tem uma barreira de entrada estabelecida pelos grandes players no setor, tá bom? Voltando para o 4. Desvantagens de custo independente de escala. Os novos entrantes terão desvantagens em geral que independem da escala, como, por exemplo, tecnologia patenteada do produto, acesso favorável às matérias-primas, localizações favoráveis, subsídios oficiais, curvas de aprendizagem ou curvas de experiência. Segunda força, intensidade da rivalidade entre os concorrentes atuais. Aí você pode estar se perguntando agora, Carlos, essas forças que você está dando aqui, a ordem está diferente da ordem que você deu nos primeiros slides. Tem alguma diferença? Tem alguma coisa errada aí? Não, não tem nada errado. A ordem das forças aqui no modelo Porter
não interfere no resultado da análise competitiva. O fato é que você tem 5 forças competitivas: ameaça de novos entrantes, ameaça de produtos substitutos, rivalidade entre os concorrentes atuais, poder de barganha de clientes e poder de barganha de fornecedores, e essas 5 importam, mas não existe uma ordem estabelecida para as 5, tá bom? Por isso, aqui a ordem está diferente da ordem inicial que eu dei para vocês no slide, tá bom? Vamos voltar para o quadro. Rivalidade entre os concorrentes atuais. Quanto maior o número de concorrentes, maior será a rivalidade entre os concorrentes atuais. Poucas empresas concorrentes em um mercado, com equilíbrio em relação aos recursos aparentes, podem intensificar a concorrência entrando em guerra de preços, guerra de espaço. É o seguinte, se você tem muitos concorrentes, a concorrência é grande. Se você tem poucos concorrentes, a concorrência é menor. Agora, se você tem poucos concorrentes com um grau de recursos aparentes equilibrado, ou seja, um concorrente olha para o outro e acha que consegue ganhar. Os dois olham um para o outro e acham que consegue ganhar. O que é que acontece? Disputa muito forte. Você pegar um brigão na festa, 2 brigões na festa. Aparece um brigão e quer brigar com outro. Encontra outro brigão no meio do caminho e resolve iniciar uma disputa. Os dois vão querer ir para a pancadaria. Se um dos dois não for brigão do mesmo tamanho, da mesma forma, com a mesma aparência física, porte de lutador ou não, se um dos dois não tiver aparência de lutador, por exemplo, e o outro tiver, termina que os dois terminam fugindo da briga. O fortão acha que vai ganhar e não se preocupa, o menor acha que vai perder e não luta e está tudo certo. Agora, se um olhar para o outro e os dois disserem, eu tenho condição de ganhar e eu vou entrar na disputa, aí essa disputa se torna difícil. É a mesma coisa na concorrência entre diferentes empresas. Se as empresas olham uma para a outra e passam a aparência, uma para a outra, de que conseguem concorrer, elas entram em disputa de espaço. Mas se, mesmo que elas consigam concorrer, a aparência não for essa, o grau de rivalidade se torna mais baixo, tá bom? Voltando para o quadro. Quanto mais lento for o crescimento da indústria, maior será a rivalidade do setor. Quando o Porter fala indústria, ele está se referindo a um setor como um todo, tá? A indústria de telecomunicações, é o setor de telecomunicações. O que é que ele está dizendo com isso? É que quanto mais lento for o crescimento de um determinado setor, mais rivalidade haverá. Se o setor estiver crescendo muito rápido, muita expansão de um determinado setor, não há grande rivalidade. Por quê? Porque os diferentes concorrentes vão ocupando os novos espaços que surgem. Mas quando novos espaços começarem a diminuir, ou melhor, nem diminuir, né? Apenas se expandir lentamente, os concorrentes que já existem no mercado vão começar a disputar espaço uns com os outros, tá bom? Voltando para o quadro. Custos fixos de armazenamento altos fazem com que as empresas busquem maior rotatividade dos estoques, reduzindo margens para vender mais. Assim, a rivalidade será maior. Esse é o caso, por exemplo, de supermercados. Supermercados têm grandes espaços físicos no meio das grandes cidades brasileiras. São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Brasília. Os supermercados são bem localizados. E nos centros urbanos, o terreno vale muito. Para rentabilizar aquele terreno, é preciso incorporar aquele custo fixo dentro dos seus produtos. E considerando esse custo fixo elevadíssimo do terreno, seja pagando aluguel, seja considerando o custo de oportunidade do terreno, sabe o que acontece? O supermercado precisa rodar muito rapidamente os estoques. Assim, ele incorpora o custo fixo no produto, mas mantém o preço baixo para vender rapidamente. Por isso que o supermercado tem aquela ideia de preço baixo todo dia, preço baixo na segunda da carne, na terça da mercearia, na quarta dos produtos de limpeza e assim sucessivamente. A ideia é criar elevada rotatividade de estoque para poder rentabilizar o elevado custo fixo que existe ali, tá bom? Voltando aqui para o quadro. A falta de diferenciação entre produtos e a ausência de custos de mudança
faz com que o cliente possa trocar facilmente de fornecedor, intensificando a rivalidade. Ou seja, a falta de barreiras de entrada, né? A facilidade de mudar de um produto para outro, ou de um fornecedor para outro, faz com que termine tendo mais rivalidade. Qual é a dificuldade quando você vai numa feira de você deixar de comprar uma verdura, um legume, uma carne num feirante e sair para comprar em outro? Tem dificuldade nenhuma. Você vira as costas, dá 3 passos e compra no outro. Já que é tão fácil mudar de fornecedor, esses fornecedores em relação a você começam a disputar. Disputam preço, a rivalidade sobe. Disputam serviço, a rivalidade sobe. Seja lá como for, a rivalidade sobe. E a rivalidade subindo, eles terminam perdendo força em relação ao cliente. Tá bom? É uma concorrência direta. Voltando para o quadro. A possibilidade de aumento na capacidade apenas por grandes incrementos faz com que a capacidade se expanda rapidamente em período de alta demanda, gerando capacidade ociosa e preços baixos no futuro, aumentando a rivalidade. Esse é o caso do setor naval. Eu falo do setor naval porque eu já trabalhei no setor naval. Qual é a ideia do setor naval? É o seguinte, você vai construir novos estaleiros navais para construir navios, né, quando a demanda mundial está elevada. Quando é que a demanda mundial estará elevada? Quando a economia estiver crescendo muito, porque o comércio internacional se torna muito mais intenso. Ok. Nesse caso, você tem novos estaleiros sendo construídos ao redor do mundo. E como é que você constrói um estaleiro? Você constrói um dique no porto. Um dique. Se você quer duplicar a capacidade do estaleiro, você constrói outro dique, um segundo dique. Então, a expansão de capacidade de produção se dá em grandes incrementos. Ou seja, você sai de 1 para 2, é 100% de aumento na capacidade. Você sai de 2 para 3, que é um estaleiro gigantesco. Um estaleiro com 3 diques é um estaleiro imenso, são poucos estaleiros no mundo. Um estaleiro com 3 diques é gigante. E aí você vai estar saindo de 2 para 3, fazendo um aumento de 50% na sua capacidade de produção. Qual é a consequência disso nos ciclos de mercado? É que quando o mercado cai, quando você já não tem mais uma elevada demanda por navios, você tem uma capacidade de produção enorme ao redor do mundo, porque você cresceu demais a oferta quando a demanda estava elevada. E aí, nesse momento seguinte, a rivalidade se torna gigantesca, porque a infraestrutura já está montada em diferentes empresas ao redor do mundo, o mercado se torna muito pequeno para essas empresas venderem e a rivalidade se torna enorme. As margens de contribuição dos produtos vendidos se tornam muito baixas, porque as empresas elas entram em disputa, tá bom? Voltando para o quadro. Diferenças culturais entre concorrentes faz com que eles não se entendam, tendendo a permanecer em longas batalhas concorrenciais. É o exemplo que eu falei para vocês de uma feira maluca com 200 pessoas de 200 países diferentes, falando 200 línguas diferentes e entrando em disputas o tempo todo. Grandes interesses estratégicos em um mercado específico pode fazer com que as empresas tenham uma acentuada rivalidade, mesmo que o mercado específico não seja lucrativo. Imagina um determinado setor que a empresa deseja permanecer, mesmo que ele não dê lucro. Por quê? Porque é bom para a imagem da empresa, porque é positivo para vender outros produtos. O que é que ela vai fazer? Ela vai lutar por esse mercado de qualquer forma, mesmo que seja um mercado de prejuízo. Ela vai colocar dinheiro ali dentro para disputar esse mercado com unhas e dentes. Assim sendo, esse mercado se torna de altíssima rivalidade entre os concorrentes atuais, mesmo sendo um mercado ruim em termos de rentabilidade. Olha que coisa aparentemente contraditória, mas que no fundo não é, tá bom? Voltando aqui para o quadro. Barreiras de saída elevadas aumentam os riscos da empresa, dificultando sua saída do mercado e aumento da rivalidade, incluindo fatores econômicos, estratégicos e emocionais. Então, olha só, barreiras de entrada protegem mercados de alta rentabilidade, como a gente já viu. Barreiras de saída elevada, por outro lado, geram mercados com competitividade mais alta. Por quê? Porque as pessoas não conseguem sair do mercado. Imagina, por exemplo, que você vai fechar uma empresa. E para fechar uma empresa, você tem que liquidar todos os direitos trabalhistas, que isso é caro, que o seu patrimônio pessoal fique envolvido se você não conseguir liquidar esses direitos.
você termina fazendo o quê? Mantém a empresa funcionando, mesmo que o lucro seja baixo. E assim, você termina mantendo mais concorrentes no mercado do que deveria existir. Portanto, a rivalidade se torna muito maior e o mercado se torna menos rentável para todos os que estão nesse mercado. Tá bom? Voltando para o quadro. A ameaça de produtos substitutos representa a simples possibilidade de que produtos da empresa sejam substituídos por outras soluções existentes no mercado para a mesma necessidade, como, por exemplo, ônibus, táxi, metrô, veículo particular, e aplicativos de transporte, bicicleta, andar a pé, diria mais. Todos esses são alternativas para necessidades de locomoção urbana. Assim, a simples ameaça de que a necessidade seja suprida por outro produto torna a rivalidade mais intensa. Isso aqui eu expliquei bem para vocês com um exemplo no início dessa aula. Força 4. Poder de barganha dos clientes. Clientes competem por margens menores, enquanto os fornecedores querem aumentar as margens. O que é que isso quer dizer? Quando você vai comprar alguma coisa, você tenta negociar para que o preço baixe. Assim, a margem de rentabilidade que o fornecedor daquele produto para você vai ter se torna menor. Por outro lado, o fornecedor, quando vai vender alguma coisa, ele tenta disputar para que a margem se torne maior. Como? Através do preço. Assim, ele aumenta a sua rentabilidade. O que acontece é uma disputa entre cliente e fornecedor. Quando o cliente tem mais força, o fornecedor perde. Quando o fornecedor tem mais força, o cliente perde. Então, o poder, o tamanho do poder de barganha dos clientes e o tamanho do poder de barganha dos fornecedores também são verdadeiros concorrentes para uma organização. Porque eu posso fazer essa análise dessa forma, né? Um supermercado, enquanto organização sendo analisada, ele pode ter diferentes condições de negociação com seus clientes, mas ele também terá diferentes condições de negociação com seus fornecedores. Vamos olhar esse caso sob essa ótica? Vamos para o quadro. Poder de barganha dos clientes. Exemplos de situação que levam ao aumento do poder de barganha dos clientes. 1. O cliente adquire grandes quantidades do total das vendas da empresa. Ou seja, quando você vai comprar alguma coisa, você adquire um percentual elevado do total das vendas da empresa. Quando você vai no supermercado, você adquire um grande percentual das vendas totais do supermercado? Não. Mas o supermercado, enquanto cliente do seu fornecedor, imagina o supermercado que compre, sei lá, arroz a granel, uma rede de supermercados internacional que compra arroz em sacos de 1 quilo para vender nos seus supermercados no Brasil inteiro, talvez no mundo inteiro. Essa rede de supermercados, ela compra um grande percentual de um determinado fornecedor de arroz? Sim. Provavelmente, em muitos casos, compra 100% da produção total. Quem é que tem poder de negociação? É o supermercado ou o produtor de arroz? É o supermercado. E na relação com você, você compra uma pequena quantidade das vendas totais do supermercado. Quem é que tem poder de negociação? O supermercado, mais uma vez. Ele quem fixa qual produto será vendido, em que condição será vendido, em que preço será vendido. Tá bom? Voltando para o quadro. Os produtos comprados representam grande parte do orçamento total dos clientes, o que faz com que eles busquem mais alternativas. Imagina quando você vai comprar um carro. Quando você vai comprar um carro é um valor grande dentro do seu orçamento. Por isso, quando você vai comprar um carro, você pesquisa bastante. E isso aumenta o seu poder de barganha. Por isso que você chega numa nova concessionária, numa outra concessionária, e você diz, mas eu já negociei em outra dessa forma, eu já consegui esse preço, já consegui essa condição, e você consegue novas condições, você disputa condições ainda melhores numa nova concessionária. Por quê? Porque aquele produto representa uma parcela grande do seu orçamento total. Voltando para o quadro. Quando os produtos do setor não se diferenciam e o cliente pode facilmente trocar de fornecedor. Esse é um exemplo que eu já falei para vocês, trocar de feirante. Quando você consegue trocar de feirante facilmente, sair de um para o outro, o poder de barganha que você tem é enorme, porque o sujeito não pode cobrar um valor exorbitante, porque você diz a ele, você está me cobrando esse valor, eu vou aqui dar 2 passos e comprar do vizinho.
Simplesmente isso. A rivalidade no mercado se torna maior porque o poder de barganha do cliente se torna elevado. Voltando para o quadro. O cliente tem poucos custos de mudança, vai na mesma ordem. A atividade da firma compradora gera poucos lucros. Então, é primordial reduzir o seu custo de compras. Se você tem uma empresa que tem uma margem de lucro muito baixa, você vai pressionar ao máximo o seu fornecedor. Por quê? Porque é a única forma que você vai ter de ganhar lucro, já que o seu cliente não aceita margens muito elevadas. Voltando para o quadro. Se os compradores conseguem produzir, mesmo que parcialmente, o produto comprado, e isso é chamado integração para trás, eles podem negociar concessões. Imagine o seguinte, se você sabe produzir alguma coisa pessoalmente, você sabe fazer sorvete em casa, as chances de você negociar mais quando for comprar um sorvete aumentam. Ou seja, você vai comprar sorvete e você diz, não vou porque eu faço em casa. Ah, mas isso é uma parcela pequena do meu orçamento. Ó, já estou juntando forças diferentes. Isso é uma parcela pequena do meu orçamento. Mas se eu for comprar uma porta nova para minha casa, uma porta de qualidade, de madeira maciça, custa caro. Custa bastante caro. E se eu sou marceneiro, eu sei fazer, e eu gosto de fazer ainda por cima, ou seja, eu não tenho custo psicológico, eu gosto de fazer aquilo, eu sei integrar para trás, ou seja, eu sei fazer aquilo que eu pretendo comprar. Então, na hora de negociar uma compra de uma porta nova para minha casa, eu vou chegar no marceneiro e vou dizer assim, olha, cara, eu sei fazer isso. Como eu sei fazer, eu sei que os custos, eu domino inclusive as informações sobre o mercado. Eu sei que os seus custos não são esses que você está me dizendo, eu sei o tempo que você vai gastar fazendo isso e mais. Tem um determinado preço a partir do qual, se você me cobrar, eu não vou querer comprar simplesmente porque faço eu mesmo, porque eu até gosto de fazer. Então, olha só, se você consegue integrar para trás, você negocia condições melhores. Porque se o seu fornecedor não aceitar essas condições melhores, você simplesmente não compra. Voltando para o quadro. Quando o produto comprado não é importante para a empresa que compra para utilizar no seu processo produtivo, nesse caso, há uma tendência de focar no aspecto preço. Imagina, por exemplo, um estaleiro naval comprando resma de papel A4. Papel A4 é importante para a produção de navio? Não. Então, na hora de comprar papel A4, qual é a tendência de um estaleiro naval? Comprar o papel A4 mais barato de todos. Na hora de comprar chapas de aço para a produção de navio, chapa de aço naval. Chapa de aço naval é importante para a produção de navio? É fundamental. Então, a tendência é exatamente a oposta, é que o aspecto preço não seja o principal, tá bom? Voltando para o quadro. Quando o comprador tem informações completas sobre as condições mercadológicas do vendedor, ele terá mais poder de negociação. É aquilo que eu falei para vocês no caso do marceneiro com a porta. Força 5. O poder de barganha dos fornecedores. Os fornecedores podem exercer pressões sobre a empresa, buscando melhorar suas margens. Note que é exatamente o oposto do poder de barganha dos clientes. É praticamente o oposto do poder de barganha dos clientes e para os fornecedores o poder de barganha muda. Quando os fornecedores não se veem obrigados a lutar por produtos substitutos para a venda a uma mesma indústria, ou mesmo setor, né? Quando o setor não é um cliente importante para um determinado grupo fornecedor, quando o produto vendido pelos fornecedores é importante enquanto insumo, quando o setor fornecedor é dominado por poucas companhias e é mais concentrado do que na indústria compradora, quando os produtos do fornecedor são diferenciados ou há elevado custo de mudança, ou quando o grupo de fornecedores possui a capacidade de se integrar para frente, engolindo os negócios dos seus clientes. Eu não vou me ater muito aos detalhes e exemplos aqui, porque é praticamente o oposto do poder de barganha dos clientes, onde eu dei muitos exemplos para vocês. Como resultado da análise dessas 5 forças de Porter, e aí você tem que memorizar mesmo essas 5 forças de Porter, não tem jeito. Poder de barganha dos clientes, poder de barganha dos fornecedores, ameaça de produtos substitutos, ameaça de novos entrantes e rivalidade entre os concorrentes atuais. Você tem que memorizar isso, é fundamental que você memorize isso. Só que é só isso? Não. Você tem que memorizar também as 3 estratégias competitivas genéricas que Porter estabeleceu para que as organizações consigam manter vantagens competitivas duradouras dentro desses mercados onde as organizações estão atuando. Que estratégias competitivas genéricas são essas? Estratégia de liderança em custo total,
de diferenciação e de enfoque. Note, a liderança em custo é total. O que é que isso significa? A organização vai trabalhar com o custo mais baixo do mercado. Não é necessariamente o preço mais baixo. Ela pode até trabalhar com o preço mais baixo, mas ela terá o custo de produção mais baixo do mercado. Sabe por quê? Porque o custo de produção mais baixo do mercado garante uma importante barreira de entrada. Outras organizações não conseguem entrar no mercado porque, se entrarem, podem ser retaliadas com preço muito baixo. Essa é uma possibilidade real de manter-se firme num mercado, manter o custo de produção bastante baixo. Uma segunda possibilidade é a diferenciação. Em vez de manter o custo baixo, a organização investe no seu produto, no seu serviço, para diferenciá-lo em relação às outras possibilidades de aquisição existentes no mercado. Mais uma vez, a diferenciação acontece em relação ao mercado como um todo. E essas duas primeiras são diferentes do enfoque. Porque o enfoque, essencialmente, é o foco em um segmento específico do mercado. Em vez de tentar atender o mercado como um todo, a organização diz assim, eu quero atender apenas um segmento específico desse mercado. E aí, dentro desse segmento específico do mercado, ela escolhe uma subestratégia genérica, que pode ser a liderança em custo ou a diferenciação, como a gente já falou. Então, essas três estratégias, liderança em custo total, enfoque e diferenciação, na verdade são 4. Liderança em custo total, diferenciação, enfoque com liderança em custo e enfoque com diferenciação. Note que a diferença do enfoque com liderança em custo e enfoque com diferenciação é que no enfoque a organização escolhe um segmento do mercado para atuar. E na liderança em custo total e na diferenciação, a organização está atuando em relação ao mercado como um todo. Essa é a diferença essencial dessas duas primeiras estratégias genéricas para as duas secundárias baseadas no enfoque. Tá bom? Voltando para o 4. Temos, então, 3 estratégias genéricas que viram 4. Liderança em custo total, diferenciação, enfoque com liderança em custo e enfoque com diferenciação. O estabelecimento da vantagem competitiva se dá também por meio da chamada cadeia de valor, que é o conjunto de atividades que agrega valor dentro do negócio da organização. É a cadeia de atividades desempenhada pela organização que agregam valor para o negócio. As atividades da cadeia de valor podem ser divididas em atividades primárias e atividades de apoio. As atividades primárias são aquelas relacionadas com a elaboração do produto em si, sua comercialização e disponibilização para o cliente. As atividades primárias são aquelas que agregam valor diretamente para o cliente. E as atividades de apoio são aquelas atividades invisíveis para o cliente externo da organização, mas que estão relacionadas com a sustentação de outras atividades, que atividades primárias e outras de apoio, e outras secundárias. De forma geral, Porter menciona que existe as seguintes atividades dentro de cada uma desses grupos, e você tem que memorizar isso para efeito de prova. Enquanto atividades primárias, temos a logística interna, operações, logística externa, marketing, vendas e serviço, e, enquanto atividade de apoio, aquisição, desenvolvimento de TI, gerência de RH e infraestrutura da empresa. A cadeia de valor é essa aqui. Esse é o gráfico apresentado por Porter. Note que as atividades primárias são colocadas nessas caixinhas aqui embaixo, olha, logística interna, operações, logística externa, marketing, vendas e serviço pós-venda. Isso aqui são as atividades, está colocado aqui, primárias. Agregam valor ao longo do processo da organização, gerando margens de rentabilidade maiores para a organização. Mas existem atividades também que são transversais. Essas atividades transversais passam por todas as outras. Olha só, compras, aquisições. Existem aquisições na logística interna, nas operações, na externa, no marketing, vendas e no serviço. Também, desenvolvimento de TI, tecnologia de informação e serviços. Também vai acontecer em cada um desses pontos.
Gerência de RH também vai acontecer em cada uma dessas atividades da cadeia de valor, das atividades primárias. E a infraestrutura da empresa, ela também acontece em todas as atividades primárias, mas note, ó, não tem uma linha tracejada aqui. Sabe por que não tem uma linha tracejada? Porque ela acontece de fato por toda a organização, mas ela não se apropria individualmente. Você não tem uma gestão de RH para a organização como um todo. Você tem o RH gerenciado pelo chefe da logística, pelo chefe das operações, pelo chefe da logística externa e assim sucessivamente. Já na infraestrutura, ela é da empresa como um todo. É a base para todas as outras atividades que geram margem dentro da cadeia de valor de Porter. Cada organização, é óbvio, vai adaptar essa cadeia de valor à sua própria realidade. A palavra-chave é adaptação. Porém, para efeitos de prova, a cobrança disso aqui é simplesmente que você memorize as atividades primárias e as atividades de apoio. Logística interna, operações externa, marketing, venda e serviço e infraestrutura, gerência de RH, desenvolvimento de tecnologia e aquisições, tá bom? É essencialmente isso que você precisa saber sobre o modelo Porter para resolver bem as questões que vierem na sua prova. Com isso, eu encerro esse assunto e você vá no PDF, revise esse assunto por lá, estude por lá também, melhor dizendo, faça algumas questões sobre esse assunto para praticar, para ver como é que efetivamente isso aqui é cobrado em prova. Assim, você não é pego de surpresa na hora que chegar na prova e consegue ter sucesso na resolução das questões, tá bom? É isso aí. Um abraço então e até a próxima. Tchau, tchau.